Viva! Chove uma chuvinha fina aqui em Goiânia. Coisa boa, isso ameniza o calor e eleva a temperatura da umidade e faz um bem enorme para a nossa saúde. Viva! Comento com vocês e convido vocês todos, vocês todas, a acessarem meu blog cartasproféticas.org para ler uma carta que escrevi com o mesmo título que vai aqui nesse vídeo. Vale a pena ser cristão hoje? E aí eu dou duas respostas ao longo da carta. Quando eu reflito todo esse problema do cristianismo hoje, no Brasil, na América Latina e no mundo, uma das respostas é que eu digo, não vale a pena. Não vale a pena. E na segunda resposta eu digo, quando vale a pena? Na primeira, eu digo que não vale a pena ser cristão desse tipo de igreja que prega a cura gay. Isso é ódio, isso é fascismo, isso é criar um ambiente de crime, de assassinato, de perseguição a quem é diferente na sociedade. Quem é cristão não pode aceitar isso. Então aí não há como ser cristão em igreja que prega isso. Porque o cristianismo não é o ódio de modo nenhum, pelo contrário, quem lê os evangelhos percebe isso. Segundo, não é cristianismo esse tipo de igreja que estrangula as pessoas, arrancando delas dinheiro como se usassem alicates emocionais, apertando todos os seus órgãos para que elas espirrem dinheiro por onde puderem. E se conta cada caso, cada fato impressionante de pastor, de bispo, dono de igreja, dono de avião, dono de contas gordas, que escravizam, que pressionam, que estrangulam as pessoas para constrangê-las a dar dinheiro em nome de graça, em nome de salvação, em nome não sei do que. Aí não quero ser cristão de igreja desse tipo. Também, terceiro, não dá para ser cristão de igreja que usa curandeirismo como bandeira, como plataforma de ação. Porque chantageia as pessoas, assusta as pessoas com a morte. Esse tipo de igreja, esse tipo de dono de igreja, esse tipo de pregador que em nome do curandeirismo usa mais o demônio do que Jesus, fala mais em diabo do que em Deus. Não, destas igrejas eu não quero ser cristão. E recomendo que vocês se afastem dessas igrejas. Terceiro, igreja que aliena as pessoas, que as faz esperar por um reino dos céus que não é pregado em lugar nenhum dos evangelhos. Esperar pela volta de Jesus da forma como essas igrejas interpretam. Isso é crime contra a cidadania. Isso é afronta aos direitos humanos. Isso é subversão à Constituição Federal Brasileira, que prega a participação das pessoas na sociedade, na luta pelos seus direitos. Não dá para ser cristão de uma igreja que aliena as pessoas, que as faz se debruçarem à espera de Deus, pedindo para Deus fazer o que é do nosso compromisso, nosso dever ético fazermos. Não dá para ser cristão. Isso não é cristianismo. Igreja, sim, não dá para ser cristão. E eu sugiro, eu aposto, eu proponho que se afastem dessas igrejas. Elas são criminosas ao fazerem isso. Então, por último, número 2, eu digo quando dá para ser cristão. Só dá para ser cristão quando a gente aprende com Jesus a amar de forma irrevogável. Nada revogue, nada afaste a força do amor nas pessoas, de tal modo que elas consigam amar até mesmo os inimigos, sem acusações, sem calúnias, sem fofoca, sem desmanchar as imagens do próximo, sem fazer articulações espúrias por baixo dos panos, sem promover abaixo-assinado para destruir as pessoas. Quando se ama,
não se faz essas coisas. Aí vale a pena ser cristão. Também vale a pena ser cristão quando a gente luta pela justiça. A gente vai para a sociedade, a gente vai para a luta, a gente se soma com o povo, a gente se soma com as massas, a gente se soma com os trabalhadores para mudar o estado de injustiça cuja injustiça não cai do céu e cuja justiça também não cairá do céu. São obras humanas, obras dos homens, inclusive, homens e mulheres de fé. Lutar pela justiça é cristianismo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça. E depois as outras coisas serão acrescentadas. Disse Jesus, conforme o registro de Mateus 6,33. Igreja que educa a cidadania, que educa o compromisso social das pessoas, é a igreja cristã. Nesse sentido, eu tenho enorme alegria de saudar o Dom Francinei, o Dom Ricardo, lá no Pará, que educam as suas comunidades no compromisso cidadão, que todos os cristãos e cristãs devem ter. Por último, eu digo lá, inclusive saudando alguns cristãos da história da América Latina e da história do Brasil, que não se omitiram e que quiseram ser cristãos, inclusive, na sociedade, não só dentro de igreja. Sabe que dentro de igreja, orando, rosnando, gritando, iludidos por bandas musicais, por cantores caramente pagos, aí é fácil. Agora, ser cristão lá na luta, no meio da traição, no meio da deduduragem, no meio do fascismo, enfrentando os golpes e ameaças de prisões, aí é que é o grande desafio da fé. Aí eu menciono então Frei Caneca, eu menciono o Padre Camilo Torres na Colômbia, que tentou uma revolução inclusive armada contra a oligarquia, com apoio da sua igreja católica romana, oprimia o povo colombiano, foi emboscado e foi morto, mas nunca negou a sua fé. E nunca negou o seu sacerdócio. Cito também Dom Helder Câmara, numa frase muito famosa dele, muito batida, quando ele dizia: quando dou comida, dou pão aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que da fome, me chamam de comunista. Dom Helder lutou contra a ditadura civil-militar, lutou contra o massacre dos direitos humanos, lutou por uma sociedade justa. Aí sim vale a pena ser cristão. E eu convido vocês a serem cristãos assim. Se afastem dessas igrejas, porque elas não têm mais jeito, viu? Até que seus pastores, padres, bispos, até cardeais sejam investigados e presos, sejam punidos pelos crimes que praticam em nome da fé, em nome do cristianismo, em nome de Jesus, ensinando uma coisa que não é cristianismo. Saiamos dessas igrejas e participemos da fé cristã que realmente nos eleva, nos enche de coragem, nos enche de fraternidade, nos enche de amor, nos enche de paixão uns pelos outros e todos juntos para mudar o mundo. Sejamos cristãos assim. Abraços críticos, mas muita crítica a esse falso cristianismo. E abraços fraternos a todos os que abraçam a fé, apaixonados por este Jesus comprometido realmente com o reino que ele veio trazer, pelos pobres, pelos injustiçados, pelos que choram, pelos abatidos, pelos opressores.